E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Estou de volta aqui hoje para a gente falar de mais uma funcionalidade da linguagem de programação C, que no caso hoje vai ser a estrutura de dados personalizada. Ou seja, vocês vão poder criar uma estrutura de dados que vai conter os tipos de dados que você quiser ali dentro. Vamos começar aqui criando o nosso esqueleto de um programa em C, certo? Include stdio.h, nossa função main, retorna 0. E agora o que eu vou querer fazer aqui é vou tentar representar um horário em nosso programa aqui. Então, por exemplo, um horário ele é composto por 3 informações, certo? Hora, minuto e segundo. Então, vou criar aqui 3 valores, 3 variáveis, int hora, int minuto, int segundo. Então, com essas 3 variáveis aqui, eu consigo representar qualquer horário. Por exemplo, aqui a gente pode colocar printf, %d, %d, botar assim, ó, hora atual. Aí coloca esses 3 valores. E agora eu passo os 3 valores aqui como parâmetro. Hora, minuto e segundo. E é claro, eu não atribuí nada, nenhum valor para eles ainda. Então vou colocar aqui, por exemplo, hora valendo... Vamos botar aqui 12 horas, 32 minutos e 15 segundos. Segundo igual a 15. Então a gente pode compilar isso aqui e ver funcionando. Porque aqui eu não coloquei absolutamente nada de novo aqui para vocês, certo? Declarei variáveis, coloquei os valores dentro da variável e mandei imprimir, utilizando a função printf. Está aqui o nosso programa, struct.c, então gcc, struct.c-o, struct.ese. Ele compila sem problema nenhum. Struct, aqui, hora atual, o horário que eu passei para ele. 12 horas, 32 minutos, 15 segundos. Ok, o meu problema aqui agora é o seguinte. Digamos que isso aqui é a hora local, ou seja, é a hora onde eu estou. E eu estou querendo gerenciar um certo programa estou querendo criar um certo programa que gerencia vários horários diferentes. Por exemplo, eu quero um programa que vai ter o meu horário local, vai ter o horário em Nova York e o horário em Londres. E por algum motivo eu preciso lidar com esses 3 relógios diferentes. Então, para a gente poder fazer isso aqui, eu teria que fazer o quê? Essas variáveis que eu criei, hora, minuto, segundo, eu teria que criar novas variáveis, certo? Por exemplo, hora tem que virar hora local, minuto tem que virar minuto local, segundo tem que virar segundo local, hora Nova York, minuto Nova York, segundo Nova York. E se eu quero ainda em Londres, a gente vem aqui e substitui hora Londres, minuto Londres, segundo Londres. E aí eu passo os valores que eu preciso. Aí eu passo o horário de Nova York, eu passo o horário de Londres. Eu posso obter esses horários utilizando também o fuso horário, né? Então, se eu tenho uma hora local, eu consigo calcular. Posso, por exemplo, criar uma função que modifica esses hora, minuto, segundo aqui para obter os horários em Londres e em Nova York, passando só o valor GMT. Então, GMT mais 4, mais 3, menos 1, menos 2, enfim. E aqui o problema fica claro que é o seguinte. Toda vez que eu precisar adicionar novos horários, se eu precisar botar o horário do Japão também, por exemplo,
ou horário de Hong Kong, eu teria que criar 3 novas variáveis, colocar o nome apropriado para elas, e isso vai poluindo o seu programa, vai ficando uma coisa um pouco mais complicada de se lidar. Uma coisa que simplifica esse approach que a gente está fazendo, que simplifica esse modo de programar, é você criar a chamada estrutura de dados. Ou seja, nós podemos dizer que hora, minuto, segundo vão fazer parte de uma estrutura de dados que eu vou chamar de horário. E sempre que eu me referenciar a esse horário, eu vou poder acessar esses valores de hora, minuto, segundo relativos a essa estrutura. Como assim? Ficou confuso, parece, né? Não, não é tão confuso assim, ao contrário, é uma coisa que simplifica bastante. Olha só, para poder dizer como que funciona a estrutura, eu vou criar uma para vocês verem como que faz. É bastante simples. Eu vou criar aqui globalmente. Eu posso criar dentro da minha função main também, tá? Mas eu vou criar aqui fora porque aí todas as outras funções vão poder utilizar. E para criar uma estrutura de dados, a gente utiliza a palavra-chave struct. Então, ó, struct. E eu vou criar aqui uma estrutura de dados chamada de horário. E eu vou abrir um bloco de código. Agora, dentro desse bloco de código, eu vou declarar todas as variáveis que vão fazer parte dessa estrutura. No nosso caso aqui, o horário é composto por 3 informações: hora, minuto, segundo. Ok? Eu declarei as 3 variáveis que farão parte da minha estrutura de dados horário. Agora, uma vez que eu criei essa estrutura, eu posso utilizar aqui dentro essa estrutura de dados como se fosse uma única variável. Olha só, vamos remover isso tudo daqui. E eu posso criar na memória uma instância dessa estrutura de dados, chamada de horário, simplesmente declarando uma nova variável utilizando essa estrutura. Se eu quero criar uma variável inteira, eu faço o quê? Int x, por exemplo. Se eu quero criar uma variável que contém um float, eu crio como? Float x. Se eu vou querer criar agora uma estrutura de horário, eu vou criar simplesmente struct horário e o nome da minha estrutura, que no caso aqui vai ser local. Com isso daqui, eu criei essa estrutura de dados na memória para mim. E agora eu vou poder acessar esses itens individualmente aqui, utilizando o operador ponto. Dessa seguinte forma: se eu quero modificar o conteúdo dessa variável aqui, hora, que se encontra dentro da minha estrutura horário, no caso aqui, a estrutura horário tem o nome de local, certo? Eu instanciei essa estrutura na memória com esse nome. Eu vou poder acessar a variável hora dentro da variável local com o operador ponto da seguinte forma: local.hora igual a 12. Então, olha só o que eu fiz. Eu estou falando, olha, o compilador vai lá dentro da minha estrutura de local e acessa para mim a variável hora, que eu vou colocar lá dentro dessa variável hora o número 12. Eu vou poder fazer a mesma coisa para as variáveis de minuto e segundo. Agora a gente pode tirar isso daqui. E para reobter os valores dessas variáveis, eu simplesmente acesso elas diretamente dessa forma aqui. Então, olha só, antes eu tinha a variável que eu tinha criado aqui como uma inteira, né? Hora, minuto, segundo. Para acessar a hora, eu simplesmente chamo local.hora. Se eu quero acessar a variável minuto dentro da minha estrutura local, eu venho aqui, local.minuto. Da mesma forma, eu posso vir aqui para acessar a variável segundo, que está dentro da estrutura de horário. Eu venho aqui, ó, local.segundo. Se eu salvar isso aqui, eu vou compilar
Opa. Eu não posso esquecer que depois que eu defino uma estrutura, eu tenho que colocar um ponto e vírgula aqui. Criei uma estrutura. Então agora, todas as minhas as variáveis estão criadas dentro dessa estrutura aqui. Eu compilei, vamos executar aqui só para mostrar que de fato está funcionando. Struct.exe. Olha só, ele funciona perfeitinho. E agora, lembra o caso que eu falei de que eu tiver outros horários, horário de Nova York, horário de Londres? Eu não preciso ficar criando aquele catatal de variável tudo de novo. Eu posso simplesmente criar aqui, ó, struct horário. E agora eu vou criar aqui horário de Londres, por exemplo. E ele vai se encarregar de criar na memória uma outra estrutura de dados chamada Londres, que também é do tipo horário. E lá dentro ele vai ter a hora, minuto e segundo de Londres, que vai ser diferente da hora, minuto e segundo de local. Só para poder mostrar isso aqui funcionando, local não. Londres.hora, por exemplo, pode ser. Vamos ver, vamos subtrair. Vamos somar 3 horas. Então vai para 15 horas. Londres.minuto 32. Londres.segundo igual a 15 também. Agora a gente pode colocar aqui, ó, hora atual de Londres. E agora, para poder acessar a hora local de Londres. Hora local de Londres, tá bom. O que eu vou fazer aqui é, ao invés de acessar a variável local, que contém pra gente as informações sobre o horário local, nós vamos acessar o horário de Londres. Então, simplesmente vem aqui, ó, londres.hora, para acessar a variável hora dentro da estrutura de Londres. Londres.minuto, para acessar a variável minuto dentro da estrutura de dados de Londres. E mesma coisa aqui para segundo, Londres.segundo. E agora a gente vai ver que, como essas duas estruturas aqui são duas estruturas diferentes, elas vão conter dados diferentes. Então vamos salvar aqui e compilar novamente. Struct.exe. Olha só, ele fez direitinho o que eu queria. Aqui tem o horário local, que está salvo na memória lá como a variável local, né? E aqui, a variável Londres tem um horário completamente diferente do que a gente tinha aqui. Ok, gente? Essa aqui é a ideia do struct. Ele cria uma estrutura de dados que você pode reutilizar de maneira prática para o seu programa. E você consegue acessar as variáveis que estão dentro da estrutura de dados utilizando o operador ponto. Você pode também utilizar essa estrutura ou qualquer outra, né? Você pode utilizar uma estrutura de dados também junto com funções. Como assim? Olha só. Eu posso vir aqui, criar uma função, utilizando essa estrutura aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer essa operação aqui, ó. Londres vai simplesmente somar para obter, como é que eu posso dizer? Para obter o horário de Londres, tudo que eu preciso fazer é pegar o horário local e somar 3. Eu nem tenho certeza se é esse o fuso horário correto, mas eu estou supondo. Então, eu vou criar uma função aqui que vai me retornar uma estrutura de dados, por exemplo, o horário de Londres. E eu vou passar para a minha função o horário local e também o quanto que ele tem que transladar de horário. No caso aqui vão ser 3 horas, né? Então, vou criar aqui uma função que vai me retornar um struct do tipo horário, struct horário,
A gente utiliza esse struct horário aqui da mesma forma como se fosse um tipo de dado, tá vendo? Então isso aqui vai ser o meu tipo de retorno, struct horário. Translada horário. E agora eu tenho que passar duas informações. Uma que é a estrutura de dados que contém o meu horário local. Então, struct horário local. E eu também vou passar um número inteiro dizendo o quanto que eu tenho que transladar. Meu horário, né? Então, inteiro. Vou botar aqui só GMT. Isso aqui define para mim uma função também. Eu estou passando um tipo de dado dentro como parâmetro. O tipo de dado aqui é uma estrutura de horário também. E o tipo de retorno, ou seja, o que a função vai produzir no final para mim, também vai ser uma estrutura do tipo struct horário. E aí o que eu vou fazer? Olha só. O meu horário local que eu coloquei aqui vai ser, no caso, quando eu chamar aqui, vai conter essa variável local que eu coloquei aqui. Então, essa variável aqui vai ser uma cópia dessa variável local que eu vou passar para ela. Então, ela vai conter essa mesma estrutura de dados com hora, minuto, segundo, que eu vou poder acessar e terá lá dentro os valores 12, 32 e 15. Então, eu vou criar aqui uma variável temporária, por exemplo, struct horário novo horário vai ser igual, desculpa, novo horário ponto hora, certo? Porque o novo horário é do tipo um struct horário, então ele tem essa variável hora, e eu vou modificar essa hora para que seja a hora do meu horário local. Esse horário local também é do tipo struct horário, certo? Se ele é desse tipo, ele contém essas três variáveis. Então eu posso acessar aqui, ó, hora. Só que aqui eu vou somar com esse parâmetro que eu passei aqui, GMT. Essa função translado horário só vai cumprir o papel de modificar a hora. Os minutos e segundos vão manter os mesmos. Então, vou fazer aqui, ó, novo horário, ponto, minuto, vai ser igual a horário local, que é o que eu estou passando como parâmetro aqui, ponto, minuto, novo horário, ponto, segundo, igual a horário local, ponto, segundo. Então, essa função aqui vai fazer o quê? Eu passo o meu horário local como parâmetro aqui para minha função, eu passo a quantidade de horas que tem que transladar, mais 3 ou menos 3, mais 5, menos 2, mais 10, não sei, um número. E essa função vai modificar o horário local somando com esse número que eu passei aqui. Ops. Não mexe na quantidade de minuto e de segundo. E no final, ele vai retornar essa estrutura que eu criei aqui. Novo horário. Então, vou vir aqui, ó, novo horário. Então, como que vai funcionar isso na prática agora? Olha só. Vamos remover isso aqui. E agora, essa função que eu criei que vai fazer o trabalho de... Eu passo o meu horário local, eu passo quanto que ele tem que transladar o meu horário, e aí sim eu obtenho o horário de Londres. Então, olha só. Londres é do tipo struct horário, certo? É do mesmo tipo que a minha função retorna. Então, eu posso fazer diretamente aqui, ó. Londres vai ser igual a translada horário. E agora eu tenho que passar esses dois parâmetros. Tem que passar um struct horário que contém meu horário local, que no caso aqui é essa variável local, e a quantidade de horas que eu tenho que transladar, que eu vou colocar aqui mais 3.
E é isso. Se ele fez direitinho, o que eu posso esperar que o horário atual de Londres vai ter a hora, minuto e segundo corretos. Então vamos compilar isso aqui. Ele compilou, struct.exe, e olha só, ele fez direitinho. 12 horas, ele somou mais 3 e obteve o horário de Londres como 15 horas. Só para verificar se que está funcionando direito, vou modificar aqui para 4 horas. Só para não dizer que não compilou direito porque o exemplo anterior ainda era 3 horas de diferença, né? Então vamos compilar de novo. Struct.exe. E olha só, agora ele colocou 4 horas de diferença. Então com isso a gente tem aqui uma maneira interessante e fácil de você agrupar coisas que estão relacionadas com o mesmo nome. Por exemplo, aqui, hora, minuto e segundo estão todos relacionados com um horário. Por isso a gente cria uma estrutura de dados horário. Essa estrutura de dados a gente consegue trabalhar como se fosse um tipo de dado, certo? E a gente pode criar variáveis com essas estruturas de dados. A gente consegue acessar as variáveis dentro da estrutura utilizando o operador ponto. E por fim, nós podemos utilizar também essas estruturas como tipos de dado mesmo. Ou seja, você pode colocar tanto como retorno de uma função, como também você pode passar como parâmetros para a sua função. Ok, gente? Então, isso daqui é a parte de estruturas em linguagem C.